Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. E não tenham medo. Se o mundo desabar, se o mar se revoltar, se as tempestades arrasarem a terra, se os inimigos atacarem, Jesus, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Ele já é o seu Salvador? Você já confia nele? Arrependei-vos e crede. Você já atendeu esse mandamento de Jesus? Se não, esta é a hora, porque Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Isaías capítulo 9, verso 6. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor Deus, Pai amado, nós pedimos, Senhor, a instrução do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra, e não permita, Senhor, que dos lábios do homem saia algo que possa profanar a Tua palavra, Senhor Deus, mas que apenas venha aquilo que proceder do Teu Santo Espírito. Assim nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, com certeza todos já puderam perceber pelo clima, não é, da cidade, que nós já estamos em festa, não é? Todo ano, no final do ano, os ânimos se renovam, as alegrias se renovam e as pessoas ficam mais efusivas, ficam mais enérgicas, com mais vontade, surgem umas vontades, né? Às vezes, para alguns, a vontade de fazer o bem, que às vezes não foi feito durante todo o ano, mas agora o amor, né, parece que brota nos corações, não é? Então nós vemos isso acontecer nas cidades, em todo o mundo é desse jeito nessa época, no final do ano. Agora, nós temos motivos de sobra para comemorarmos e para estarmos em festa. Não é pelas luzes que estão piscando nas sacadas das lojas, das casas, mas porque o Senhor tem nos dado uma grande bênção de há um ano nós estarmos louvando o nome do Senhor aqui neste lugar. E porque o Senhor tem nos feito crescer da compreensão da sua graça e da sua palavra. Nós temos conhecido aquilo que talvez por anos não pudéssemos conhecer antes, mas o Senhor tem renovado os seus ensinos na nossa mente, no nosso coração, de forma que temos crescido no conhecimento da palavra do Senhor. E o Senhor tem nos agraciado desta maneira e de tantas maneiras, abençoado as famílias, os lares, o amor nos nossos corações, meus irmãos, tem crescido, e também a capacidade de perdoar, que nós realmente não temos, mas que Deus tem colocado no nosso coração e tem feito prosperar assim o seu povo. Maior é o amor que nos une hoje do que antes de um ano atrás. Maior é a comunhão que temos uns com os outros. E a bênção é tão grande, meus irmãos, que já podemos exportar esta bênção. Muitos irmãos que começaram conosco, caminharam conosco durante algum tempo,
o Espírito Santo de Deus os conduziu para outras paragens, para outros lugares, para usá-los da maneira como o Espírito Santo quer usá-los. Não estão aqui mais entre nós, mas são os nossos irmãos queridos, por quem nós temos tanto afeto, saíram de nós para servir ao Senhor em outro lugar. E isso nos faz felizes também, porque é assim, nós crescemos conhecendo a palavra do Senhor, aumentando o amor no nosso coração, e daqui saem pessoas, sabemos que para onde elas vão servir ao mesmo Deus, no mesmo reino, que é o reino dos céus, o reino eterno do Senhor, que não conhece língua, que não faz discriminação de nação, de povo, de raça, mas são povos, línguas e nações, unidas em comunhão, em um mesmo amor, que é o amor de Deus. Isso nos faz felizes, nós podemos nos alegrar, estarmos em festa. Na próxima semana, teremos aqui a presença do nosso pastor, o pastor Arnaldo, deverá estar conosco, e ele ministrará a ceia, que é uma ordenança do Senhor. Pela ceia, nós lembramos o sacrifício de Cristo para a nossa salvação e proclamamos a sua volta. Assim como a outra ordenança, que é o batismo, nós vamos professar publicamente que a nossa fé no Senhor Jesus, e assim participarmos do mesmo reino. Então, meus irmãos, na próxima semana nós devemos convidar, encher esse templo de pessoas para ouvirem e para festejar conosco e comemorar o momento de comemoração de um ano da presença dessa igreja aqui neste lugar. Vamos convidar, vamos orar, vamos convidar, e não vamos, a tempo e fora de tempo, não importa onde, em que momento, mas vamos convidar a todos, para que a casa esteja cheia, e possamos nos alegrar junto com visitantes, com os nossos irmãos amados, todos juntos, para que o nome do Senhor, e apenas o nome do Senhor, seja glorificado neste lugar. Meus irmãos, falando do final do ano, eu não posso deixar de contar coisas da minha infância, porque esse momento para quem é criança é tão gostoso, um momento de festa. Me lembro que o meu pai aparecia com 2 pinheiros enormes nos ombros. Naquela época podia cortar pinheiro, porque as florestas eram abundantes, não é? Não tinha problema. Então ele trazia um pinheiro e nós colocávamos na sala lá de casa, minha mãe conduzia tudo, e nós que éramos crianças, eu e minha irmã, enfeitávamos, colocávamos os pisca-piscas, as bolas, aquele festão, não é, colorido, ficava uma coisa mais linda. O lugar preferido da casa era a sala, porque ali estava enfeitado com uma árvore de Natal. O outro pinheiro, que era muito maior, era levado para a igreja, a igrejinha lá do interior, e bem ao lado, nessa posição aqui, ao lado do púlpito, ela era fincada numa lata de querosene, depois encapava, e ela ia quase até o teto. Os homens faziam o trabalho bruto, e as mulheres e as crianças enfeitavam, decoravam tudo, a igreja ficava linda, maravilhosa. Então, isso foi da minha infância, mas chegou o momento produtivo, não é? Em que eu tive que trabalhar uma empresa maravilhosa, uma bênção do Senhor, uma empresa grande, próspera, maravilhosa, pagava bem, que maravilha. Só que tinha um problema, que na época das festas era tanto trabalho, que só sobrava cansaço. E o Natal não passava de um feriado só para descansar, e era curto para descansar, porque o cansaço era redobrado. É mais ou menos o que nós vemos hoje em dia. O Natal passou a ser um Natal comercial, né? Onde as luzes piscam para chamar os compradores, para comprarem, para gastarem, para movimentarem a economia. Esqueceram até o motivo principal do Natal. Não se lembram? O mundo não se lembra mais. Mas a igreja está aqui
irmãos, a igreja existe, a igreja do Senhor Jesus, para lembrar ao mundo de que um menino nos nasceu. Sabemos que a data não é essa, mas não importa qual seja a data, o mundo só, qualquer que fosse a data, o mundo trataria da mesma forma, mas a igreja trata daquele que nasceu, enviado de Deus para a nossa salvação, porque para a igreja importa não apenas nesse dia, em todos os dias, mas nesse dia não perderíamos jamais a oportunidade de relembrarmos ao mundo que o Salvador nasceu, e nasceu para nos dar uma graça que nós não merecemos, a graça da nossa salvação. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Este é o verdadeiro Natal de Jesus, que foi prenunciado pelo profeta Isaías aqui. O profeta falou, mas a palavra não era dele, a palavra era de Deus. O profeta só falava aquilo que vinha da parte de Deus, meus irmãos. E esta palavra veio ao povo de Israel num momento crítico. Tanto é que no versículo 2, um pouco antes do que nós lemos, diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O profeta Isaías não estava falando daquele momento, exatamente em que ele estava dizendo, porque naquele momento havia o profeta. Isaías, Jeremias, Ezequiel, ainda haviam os profetas. Entretanto, antes do nascimento de Jesus, os tempos que precederam o nascimento de Jesus, houve um silêncio profético tão grande que era-se como houvessem trevas espirituais. O povo tateava para encontrar o caminho por onde seguir, mas não encontrava. E tudo isso aconteceu por causa da desobediência do povo. O povo preferiu buscar ou se associar a deuses de outras nações. Não que eles tivessem esquecido do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas eles queriam misturar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó com os deuses de outros povos, de outras nações. Bem democraticamente, aqui podemos todos, não vamos fazer distinção. Eles têm os deuses deles, nós temos o nosso, vamos juntar tudo e vamos, botar num pacote só. A gente adora todo mundo. Parece que ficou politicamente muito correto, mas nem sempre o politicamente correto é espiritualmente correto. Aquilo desagradou aos olhos de Deus, porque havia um mandamento para que eles não adorassem outros deuses, porque o único Deus verdadeiro era aquele que tinha lhes dado uma terra, tinha tirado da escravidão de Faraó e levado para uma terra que mana leite e mel, a Canaã. O povo então andava em trevas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Exatamente porque naquele dia aconteceu realmente o que o profeta predisse. E Jesus nasceu num momento tenebroso. O povo estava escravo de Roma. A língua mais falada ali era o grego. Pouco se lembrava da língua hebraica. Jesus nasceu, passou por esse mundo, e a palavra do profeta diz o seguinte, que o principado está sobre os seus ombros, porque ele veio com poder para reinar, com poder para estabelecer aqui um reino, o reino dos céus. Ele mesmo disse, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Então, Jesus estava ali, ele era o rei. Todos queriam que ele fosse um rei terreno, o rei de Israel terreno, mas Jesus disse, o meu reino não é deste mundo.
O meu reino engloba todas as línguas, tribos e nações. E onde veio esse rei? É muito interessante, meus irmãos, nós observarmos nesse capítulo 9 de Isaías, que o capítulo 9 de Isaías nos diz o seguinte, logo no começo, nos diz que as tribos, as terras de Zebulon e Naftali eram terras vis. Por causa do pecado do povo, aquelas terras eram terras vis. Aí Deus manda dizer o seguinte: eu vou tornar essas terras nobres, junto ao caminho do mar, na Galileia dos gentios. Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro. É dali que saiu. O Felipe pergunta, o Natanael pergunta ao Felipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir, meus irmãos, alguma coisa boa de Nazaré? Sim, Deus proveria a salvação das nossas almas através daquele povo de Nazaré. É muito interessante que a Galileia, né, Zebulon e Naftali, ficavam bem ao norte de Israel, e abaixo deles tinha Samaria. Por isso que havia sempre aquele problema de se passar da Galileia para Jerusalém e de Jerusalém para a Galileia. Jesus até contou a parábola do samaritano, né? Porque ele era preciso, de qualquer lugar que ele fosse, teria que passar por Samaria. Jesus encontrou a mulher samaritana, porque de onde ele estava indo e para onde ele estava indo, era necessário passar por Samaria. Mas porque havia um propósito de Deus, um plano de Deus, do que uma necessidade física e pontual ali. O principado estava sob seus ombros. Mas o que nós queremos frisar aqui, meus irmãos, é que Jesus veio estabelecer a sua igreja, corpo de Cristo. E quando nós vamos lá no apóstolo Paulo, escrevendo a Éfeso, ele ensina que o corpo de Cristo precisava ser ministrada, precisava ter ministros levantados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, para conduzir a igreja corpo de Cristo. E os ministérios que Jesus estabeleceu e chamava os seus servos tinham características próprias: pastores e mestres, apóstolos, profetas, evangelistas. Jesus veio para ser o primeiro desses ministros, porque ele é o fundador e criador das suas igrejas. Será qual dessas características tinha Jesus como ministro da sua igreja? Qual dessas características apontadas por Paulo tinha o Senhor Jesus? A resposta está no nome que o profeta recebeu de Deus para Jesus. A resposta está ali. O seu nome será Maravilhoso. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele não disse apenas de boca, não foram apenas palavras, porque Jesus realmente foi o pastor que deu a sua vida por nós, as suas ovelhas. Nós lembramos o salmista Davi, quando ele cantava em seus salmos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas. A sua vara e o seu cajado me consolam, porque a vara espanta os predadores, e o cajado busca a ovelha quando ela se desvia do caminho e não consegue retornar, mas o cajado do bom pastor a traz de volta. A característica de pastor, Jesus é maravilhoso, o bom pastor.
Como conselheiro, irmãos, houve na face da terra algum mestre melhor do que Jesus? É o mestre que ensinou a lição do amor. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus com a sua vida, com a sua alma, com o seu entendimento. E abro um parêntese aqui, meus irmãos, para lembrar os irmãos que entendimento é razão. Não há como compreender os ensinos bíblicos se não exercitarmos aquilo que Deus nos deu de presente, que é o nosso entendimento. E dizer mais, o entendimento do homem faz parte da alma dele. A alma tem, o entendimento faz parte da alma do homem, assim como as emoções, os sentimentos, a inteligência também faz. Então, com todo o teu entendimento, não há como amar a Deus se não for também com o nosso entendimento. Disse Jesus, são palavras do mestre, o grande mestre, o conselheiro. E ao próximo como a ti mesmo. Jesus é o mestre que nos deu um conselho maravilhoso. Perdoai as ofensas dos homens, porque o meu Pai também vai perdoar as vossas ofensas. Meus irmãos, que ensinamento maravilhoso. Esse é o Evangelho, não vamos falar ainda no Evangelho, esse é o conselho do mestre dos mestres, Senhor Jesus. Rabi, Rabone, aquele que está sempre pronto para nos dar o bom conselho. Quantas vezes nós estamos numa situação que nós não sabemos que caminho tomar, que caminho seguir, e igualmente ao povo de Israel naquela época, o que fazemos? Quantas vezes recorremos a adivinhações, recorremos a coisas que Deus não nos ensinou, para sabermos qual é o caminho que Deus tem para nós? Por que não recorremos ao conselheiro, ao mestre dos mestres? Por que não pedimos a Ele a direção? E Ele vai nos conduzir, porque Ele é o conselheiro que não falha. Inclusive, eu não ia entrar nesse detalhe, mas alguns teólogos têm dificuldade sobre esses dois nomes, maravilhoso e conselheiro, porque alguns acham que não existe a vírgula, é maravilhoso conselheiro. Para nós não tem problema, porque Ele é maravilhoso e é conselheiro. Não vamos discutir esta teologia. Até Paulo, quando ele descreve as características dos dons, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para... Ele dá aquela respirada e de um fôlego só diz, pastores e mestres. Não sabemos se ele quis separar, se foi de propósito que ele quis juntar, não sabemos, mas não tem problema. Jesus é o bom pastor, maravilhoso pastor, e Ele é o mestre por excelência, o mestre dos mestres. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Deus forte. Qual a característica do ministro, do ministério, que podemos colocar como Deus forte? Ora, nesse mundo, não existe ninguém que se possa chamar Deus. Não existe Deus aqui, a não ser aqueles deuses de letra minúscula que as pessoas criam. Alguns governantes, imperadores, se proclamaram Deus. Olha, Deus sou eu. Faraós e tal, vão adorar, lá em Nabucodonosor, nós lembramos de Daniel, que armaram para Daniel adorar aquele homem. Daniel e os seus companheiros não adoraram, e foram para a fogueira, os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Os homens se fazem Deus, criam deuses, mas o único Deus verdadeiro é o Senhor nosso Deus. E Jesus, o profeta diz, o seu nome será Deus forte.
Vamos pensar no apóstolo. Quem é o apóstolo? Para exemplificar, irmãos, eu vou dizer o seguinte: a igreja resolveu pegar o irmão Fábio Souza e mandá-lo para o Nepal. Tranquilo? Nepal. Normalmente as igrejas chamam esse de, tudo bem, irmã, não tem problema. As igrejas chamam de missionário. Mas só que a palavra missionário não está na Bíblia. Na Bíblia tem apóstolo. Jesus habitava no trono da graça, nos céus de Deus, no paraíso celestial, para onde nós vamos. Ele estava habitando ali. Ele é o princípio de todas as coisas. Antes que o mundo fosse criado, ele já existia. Filho unigênito de Deus, com toda a natureza do Pai, ele era o Filho. O projeto era esse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Apóstolo, Jesus veio como um grande apóstolo. Só que ele veio como um grande apóstolo, mas com uma característica maior do que qualquer apóstolo: Deus forte. Irmãos, Jesus, Deus forte. Caberia nós pararmos um pouquinho para analisarmos como é que o Deus forte se deixou matar, se deixou ser assassinado numa cruz. Não se deixou, ele se entregou. E quando nós vemos o seguinte, que ele poderia muito bem ter se livrado daquele momento, porque ele era o Deus forte. Ele mostrou que quando ele queria se esquivar dos soldados, ele simplesmente se esquivava e ninguém mais o encontrava. Ele passou pelos soldados que estavam buscando por ele, e os soldados não viram para onde foi o homem, desapareceu. Em outro momento, os soldados chegaram diante dele, e ele perguntou: a quem vocês estão buscando? A Jesus Nazareno. Ah, irmãos, o que aconteceu ali, os irmãos sabem muito bem o que aconteceu ali. Ele disse duas palavras: eu sou. Os soldados caíram por terra. A força desse Deus, Deus forte, a força desse apóstolo, os soldados caíram por terra. E o Pedro não aprendeu. Pedro queria enfrentar os soldados à espada, precisava. Calma, Pedro, não precisa disso. Eu penso em Jesus como Deus forte, naquele momento, os momentos em que ele diz, eles querem bater, vou deixar eles baterem. Eles querem prender, eu vou deixar eles me prenderem. Lembram de Sansão? Vamos pensar em Sansão. Ah, pode me amarrar? Pode amarrar. Manietar? Pode manietar. Correntes? Sim, correntes. O que for. Vocês vão me levar preso? Vão levar preso. Então leva, tudo bem. No momento em que ele resolvesse, abria os braços, e as cadeias se rompiam, as correntes quebravam, como linhas frágeis. Jesus era mais que Sansão. Ele falava, e tudo se dissipava. Não há cadeia que possa prender a Jesus, se ele abrir a sua boca e balbuciar as suas palavras. Não há cadeias que possam prendê-lo. Eles vão me prender. Não, Senhor, não vamos deixar eles prenderem. Calma, eles vão me prender. Eles vão açoitar. Eles vão me martirizar. Eles vão me martirizar. Eles vão me suspender numa cruz. Eles vão me suspender numa cruz. E foi muito interessante, irmãos, que diante de Pilatos,
Jesus não respondia a palavra. Pilatos se aborreceu e disse: você não sabe que eu tenho poder para te prender e para te soltar? Jesus disse a Pilatos: nenhum poder terias se do meu Pai não te fosse dado. Pilatos chega para a multidão e diz: olha, eu vou açoitar esse homem e vou soltá-lo. O povo diz: não, solte Barrabás, crucifica Jesus. Pilatos, não querendo se envolver nessa situação, ele diz assim para o povo: eu não quero ser culpado do sangue deste inocente. Prestem atenção, irmãos. Pilatos disse: eu não quero ser culpado do sangue deste inocente. Aí o povo ficou muito enfurecido e clamaram. O povo clamou em alta voz e disse: derrama esse sangue sobre nós. É a única vez que nós temos o clamor pelo sangue de Jesus na Bíblia. Derrama este sangue sobre nós, que esse sangue recaia sobre as nossas vidas. Só que aconteceu que lá na frente, Pedro, quando pregava, e os apóstolos, quando pregavam a palavra do Senhor, os sacerdotes chegaram para Pedro e disseram: vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Mas por quê? Porque os sacerdotes e os judeus conheciam a lei e sabiam do texto lá de Deuteronômio 21, que fala exatamente sobre isso. O sangue de um homem inocente recairá sobre aquele que tem a culpa. E o povo clamou pelo sangue de Jesus, clamou assim: que este sangue recaia sobre nós. É a única vez que tem um clamor pelo sangue de Jesus ali. Jesus nos ensinou uma coisa importante, meus irmãos. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas é muito interessante que Jesus naquela cruz bradou assim: Pai, não lhes impute este pecado, porque eles são ignorantes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus poderia ter descido daquela cruz, sacudido a poeira, sacudido a sujeira da madeira, dos pregos, do martelo. Ele poderia, mas ele disse umas palavras lindas assim: Pai, a ti entrego o meu espírito. E aí tem um ensinamento: todo aquele que é o santo de Deus, santificado pelo Espírito Santo, deveria ter oportunidade na hora que entregar, não é, a sua vida aqui, dizer essas palavras: Pai, a ti entrego o meu espírito. Porque este é o ensinamento, é exatamente aquilo que acontece. O nosso espírito vai a Deus, a quem pertence. Se o nosso espírito pertence a Deus, no momento em que passarmos deste mundo, o nosso espírito vai a Deus. Assim como Jesus disse, não são apenas palavras, é um ensino. Pai, a ti entrego o meu espírito. Dizendo isso, ele expirou. Estava tudo consumado. Ele foi trancado num túmulo, com pedra, selado pelas autoridades, soldados vigiando, porque precisava vigiar um morto. Ao terceiro dia, o Deus forte ressuscitou, meus irmãos. Deus forte, porque ele venceu a morte. Provavelmente qualquer um poderia ter vencido as etapas anteriores, até descer da cruz. Ora, os homens do faraó fizeram maravilhas diante de Moisés,
Mas vencer a morte, irmãos, é só o Deus forte. O grande apóstolo do Senhor, Deus forte, ele venceu a morte. E quando ele venceu a morte, estava decretado de uma vez por todas as palavras que ele disse: vós tereis vida em abundância. Porque assim como ele ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos, porque o Senhor tem nos prometido esta palavra. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Como Pai da eternidade, Jesus é o grande profeta de Deus. Mais que profeta, porque o profeta, ele toma conhecimento do futuro e o declara, como Isaías fez, como Jeremias fez, como muitos fizeram. Mas Jesus, ele era o Pai da eternidade. Pai é aquele que gera. Como ele é o Criador dos céus e da terra, como nada do que existe foi feito sem a presença dele, ele também determina o futuro, o que vai acontecer, o que pode acontecer e o que não pode, não deve acontecer. O que vai acontecer com a igreja, meus irmãos, o Senhor já declarou: a igreja será arrebatada, a igreja vai reinar nos céus com o Senhor. Esta é a grande e mais, digamos, mais maravilhosa não pode, né? Mas a mais especial, vamos dizer assim, profecia que Jesus nos deixou. A igreja subirá, o reino de Deus aqui na terra subirá para reinar com ele nos ares. Grande profecia do Senhor. E ele determinou mais uma coisa: que o inferno e a morte não hão de vencer aqueles que têm a sua fé em Cristo Jesus como Salvador. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Como Príncipe da paz, o Senhor é o evangelista, porque o evangelho de Jesus é o evangelho da paz. Calçados os pés com o evangelho da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. E não tenham medo. Se o mundo desabar, se o mar se revoltar, se as tempestades arrasarem a terra, se os inimigos atacarem, Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ele já é o seu Salvador? Você já confia nele? Arrependei-vos e crede. Você já atendeu esse mandamento de Jesus? Se não, esta é a hora, porque Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Jesus, santo és tu, Senhor, graças a Deus. Glória a Jesus. Senhor, toda honra, toda glória e todo poder sejam dadas a Ti e ao Teu nome para todo sempre. A Tua igreja se alegra em Ti, está em festa, porque o Senhor tem alegrado os nossos corações, Senhor, com o Teu Santo Espírito, que tens derramado abundantemente
sobre as nossas vidas. O Santo Espírito do Senhor, aquele prometido, Senhor, para que a tua igreja tivesse a alegria, a paz, a fé, a esperança de vida eterna. Por isso, Senhor, o teu povo aqui se alegra. Aceita a nossa adoração e conduz-nos aos nossos lares, debaixo da tua graça e do teu grande amor. É como oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar